Meu querido, tem uma passagem na Bíblia que está lá em João, no capítulo 3, quando Nicodemos, ele vai ter com Jesus de madrugada, porque ele era um homem de um partido muito reservado do judaísmo, que era o farisaísmo, e ele foi perguntar para Jesus: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele reconhecia que Jesus Cristo era uma autoridade. Ele reconhecia que Jesus era especialista naquilo que defendia, naquilo que falava. E ele então, vendo sinais miraculosos, ele não teve como contestar o poder de Deus através da vida de Jesus. E então ele chega para Jesus e fala assim: mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele sabia que Deus era com Jesus. Ele sabia que havia uma força por detrás do ministério de Jesus. Ele sabia, como muitos sabem, que a igreja que Jesus tem levantado na terra, que é essa igreja dita igreja cristã, que esta igreja tem realizado portentosos sinais, portentosos milagres, que não se pode negar. Uma pessoa que veio do mundo das drogas, que veio do mundo da criminalidade, que veio do mundo da sociedade que o rejeitou e que o rejeita, aí ele vem para a igreja caído, destruído, vem para a igreja realmente sem nenhuma perspectiva, nem muito bem sabendo o que está acontecendo ali, mas ele é recuperado. O Senhor vem, o levanta, o Senhor vem, o lava, o Senhor vem e o coloca de pé, e ele se torna uma nova criatura. Outro dia ele estava cheirando cocaína, fumando crack lá no esgoto, junto com os ratos, junto com o lixo, e hoje ele está de terno e gravata, a modo de dizer, está bem vestido, atrás de um púlpito, anunciando a palavra de Deus e ganhando outros para Jesus. Quando nem a sua família acreditava mais, quando nem a sociedade acreditava mais, e de repente esta pessoa foi plenamente recuperada pelo poder de Deus. E Nicodemos, ele viu isso em Jesus Cristo. Ele falou: meu Deus, não é possível que um simples carpinteiro, que um simples homem vindo lá de Nazaré, nascido em Belém, seja capaz de realizar esses sinais sem que Deus seja com ele, sem que Deus esteja abençoando, sem que Deus esteja manifestando através dele esse poder, essa misericórdia sobre a vida das pessoas. E então Nicodemos foi ali interpelar Jesus a respeito disso, e Jesus, de uma forma até brusca, ele interrompe o pensamento de Nicodemos, fala assim: olha, Nicodemos, você não vai entender. Está lá no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele estava dizendo aqui, meu querido, que se você tem desejado entender tudo através da tradição da sua igreja, da sua religião, se você tem desejado entender tudo através da intelectualidade, através da razão, através do raciocínio lógico de Aristóteles, pode parar, não vai entender, porque as coisas de Deus, elas não são manifestas para o intelecto, para o cognitivo. É óbvio que se a pessoa não estiver com a sua mente funcionando normalmente, ele não pode ter acesso às coisas espirituais. Porque é claro que para que eu leia a Bíblia, é necessário eu estar no meu perfeito juízo. Eu abri aqui a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3.
li o versículo 2 e o versículo 3 agora. E é claro que para que eu leia, eu tenho que estar em perfeito juízo. Eu tenho de estar com os meus neurônios em pleno funcionamento. O meu cérebro, ele tem que estar funcionando direito, senão como é que eu vou, através dos meus olhos, fazer a leitura do texto e processar a informação? Então é claro que a máquina mais perfeita do mundo, como dizem os cientistas, é o corpo humano. E eu tenho que estar em meu perfeito juízo. Mas Deus, a partir do momento que Ele deixa a sua palavra para nós de forma escrita, e nenhuma escritura é de particular interpretação, mas homens santos de Deus e falaram, inspirados pelo Espírito Santo, e escreveram essa palavra, inspirados pelo Espírito Santo, então é óbvio que é necessário uma primeira aproximação de Deus, através daquilo que ouvimos, através daquilo que vemos, através daquilo que podemos conjecturar, podemos processar essas informações, para que então nós possamos, através dessas informações que a nós já chegaram, que nós comecemos a meditar naquilo que Deus quer falar ao homem. Só que para que nós concebamos aquilo que Deus quer falar ao homem, é necessário que nós abramos o nosso coração e saiamos do mundo físico para o mundo metafísico, aquilo que está acima, ou após, ou depois do mundo físico, do mundo material. Na linguagem religiosa chamamos isso de mundo espiritual. E aí Deus, o Senhor Jesus, que é Deus, porque era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele vem para esse homem chamado Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você não vai compreender as coisas de Deus se você não nascer de novo. E aqui no versículo 4, Nicodemos diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É óbvio que Nicodemos, que era um fariseu, um homem estudado, um homem intelectualizado, um homem que fazia muita leitura, é óbvio que com a mente aberta do jeito que ele tinha, que ele não estava pensando que um homem adulto pudesse voltar novamente na barriga de uma mulher para nascer de novo. Mas ele estava dizendo aqui: como pode um homem nascer sendo velho? Quer dizer, depois que eu já fui ensinado pelos meus bisavós, pelos meus avós, pelos meus avós, pelos meus pais, depois que eu já fui ensinado numa ordem religiosa, depois que eu já passei por tantas escolas, depois que eu passei por gerações de tanta tradição religiosa, aonde o meu tataravô era isso, meu bisavô era aquilo, meu avô é também, meu pai seguia a mesma religião, e agora estou eu aqui seguindo a mesma religião, e você vem dizer para mim que está tudo errado, que eu tenho que começar tudo de novo, que eu tenho que abrir mão de todos os meus conceitos, de tudo aquilo que eu fiz de juízo sobre Deus, sobre religião. Quer dizer que tudo que eu pensei até aqui, tudo que eu conjecturei até aqui, eu tenho que simplesmente fingir que nada disso existiu, eu já sendo um homem velho. Quer dizer que eu perdi todo esse tempo sendo enganado, pensando que estava num caminho certo e não estava. Você vem dizer para mim que eu tenho que começar tudo de novo? Não dá, Jesus. Não dá para eu voltar lá na barriga da minha mãe, como se nada tivesse acontecido, e começar tudo de novo. Isso que você está trazendo é um novo ensinamento, isso que você está trazendo é uma nova doutrina, isso que você está falando é algo que nós nem imaginávamos que pudesse acontecer. A gente é filho de Abraão, a gente veio sendo ensinado em todos esses anos na lei de Moisés.
A gente vem na tradição dos fariseus, na tradição de uma doutrina que preza uma conduta rígida, disciplinada. Agora você está dizendo que a gente pode nascer de novo. Como vai ser difícil entender que eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu tinha como conceito de vida, como regra de vida, como regra de doutrina, de tradição religiosa. Eu tinha tudo isso como a minha vida, eu apostei a minha vida nisso. Agora você vem dizer para começar tudo de novo? E aí Jesus respondeu no versículo 5: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando para ele: meu querido, você tem que entrar numa concepção espiritual. Você tem que vir para um reino espiritual. Até agora, tudo que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você conjecturou, tudo aquilo que você tinha como conceito de vida, tudo isso veio no âmbito do mundo físico, do mundo material. Tudo isso veio para aqueles que querem racionalizar a palavra de Deus. Mas você tem que nascer de novo, não do pai, não da mãe, não de um conceito de uma nova ordem religiosa, não de um conceito de uma filosofia nova, de uma doutrina nova de homens, ou mudar de uma igreja para uma outra liderança. Não é isso. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido, é que você tem que nascer daquilo que eu deixei como sendo a fonte geradora de vida espiritual, que é o que? A água, que é o que? A palavra de Deus. Porque Jesus, ele coloca a água como símbolo da sua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Todo aquele que se dessedenta através da palavra de Deus, rios de águas vivas começam a jorrar do seu ventre. E é isso que Jesus quer que você entenda, que a palavra que ele deixou é muito mais, meu amado, muito mais do que uma religião, muito mais do que um credo, muito mais do que um livro que seja considerado monopólio de uma religião. A palavra de Deus, ela pode ser comprovada pelos próprios milagres que Nicodemos viu na vida das pessoas, e por isso ele se aproximou de Jesus. Não é possível, ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. Como a palavra de Deus pode ser comprovada também através da sua historicidade e através das profecias que estão sendo proferidas nesta palavra, que não pode ser modificada, não pode ser torcida. Desde que nos conhecemos por gente, há 2000 anos atrás, os evangelhos foram escritos, o Novo Testamento foram escritos, e antes do Novo Testamento e dos evangelhos, já tínhamos o Antigo Testamento escrito em hebraico e curtas passagens em aramaico. Depois vem a palavra de Deus através dos evangelhos e das epístolas e etc. O Novo Testamento todo escrito em grego. E depois tudo traduzido para o grego, de onde nós temos depois todas as outras traduções que nós temos hoje em nossas mãos. Então a Bíblia é a mesma em todas as nações, em todos os lugares. E o Senhor Jesus falou: querido, você tem que nascer da água, ouvindo a palavra de Deus. Por isso é que Paulo diz: prega a palavra a tempo e fora de tempo, insista, repreenda-as, redargue-as, porque essa palavra, ela é fonte de vida. E Jesus Cristo, ele tem o seu próprio nome, porque está escrito assim: e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Está lá escrito no livro de Apocalipse, o nome de Jesus é a palavra de Deus. E é assim que eu quero, nestes 15 minutos de mensagem, deixar para você esta palavra. Faça como Nicodemos, busque em Jesus,
leia a Bíblia, busque nascer da água e do Espírito, rompa com as tradições e Cristo te esclarecerá. Fique com Deus.